Beleza, galera? Ó, questãozinha, prova da UERJ, que é prova da segunda fase discursiva de física, questão número 7, ela diz o seguinte: um grupo de especialistas simulou as propriedades mecânicas de uma teia de aranha por meio do impacto de um objeto que permanece totalmente preso a uma teia artificial após uma colisão. Como resultado, obteve-se o gráfico a seguir, que representa a variação da intensidade da força em função do tempo t em segundos. A força em Newton tem aqui a força e todos os valores aqui é multiplicado por 10 a menos 3 newtons. E aqui nós temos o tempo em segundos, né? Nós temos o intervalo de tempo em segundos. Calcule em newton segundo o impulso da força produzido pelo impacto do objeto na teia artificial, no intervalo de tempo de 0 a 0,25 segundos. Ele quer saber o impulso da força nesse intervalo. Indique ainda qual o tipo de colisão entre o objeto e a teia, justificando a sua resposta. Qual é o tipo de colisão entre o objeto e a teia? Bom, essa questão ela trata dos conceitos que envolvem impulso e quantidade de movimento. O impulso ele é escrito de maneira geral como sendo a força vezes o intervalo de tempo em que a força é aplicada. E a quantidade de movimento, que retrata as colisões, que a questão fala que a aranha, né, um inseto colide contra uma teia, é dada pela o produto da massa pela velocidade. Existe um teorema que relaciona essas duas coisas, né? Fala que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Além disso, em todas as colisões, a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Isso serve para os sistemas, né? Você soma a quantidade de movimento dos corpos que estão colidindo antes, isso vai dar a quantidade de movimento dos corpos que colidiram após. Agora, como o impulso ele é dado pelo produto entre a força e o tempo, e nós temos um gráfico que relaciona força e tempo, se a gente calcula a área aqui, ó, abaixo do gráfico, isso nos diz o seguinte: o impulso ele pode ser escrito como sendo numericamente igual a essa área. Ou seja, o impulso vai ser base vezes a altura, já que essa área aí é um retângulo. A base vai de 0,5 até 0,20. Isso porque de 0 a 0,5 a força foi 0 e de 0,20 até 0,25 a força também foi 0. Então, o tempo de aplicação da força efetivamente foi de 0,5 até 0,20, que é igual a 0,15 segundos. E a altura, justamente o valor da força, é 4 vezes 10 a menos 3. 4 vezes 10 a menos 3. 0,15 vezes 4 dá 0,6 vezes 10 a menos 3. Se você quiser deixar em notação científica, e eu aconselho, toda vez que você for fazer uma prova discursiva, é bom colocar em notação científica, se tiver algo assim, você vai pegar essa casa decimal, andar uma casa para a direita, toda vez que você anda para a direita, você subtrai. Então fica, em vez de 0,6 fica 6, em vez de ficar 10 a menos 3, fica 10 a menos 4. Isso em Newton vezes segundo. Essa resolução dessa questãozinha, análise de gráfico, conceito de impulso, quantidade de movimento, né? Mas a questão pergunta, qual é o tipo de colisão? Bom, quando a teia quando a teia colide quando a aranha colide com a teia, ele diz que o impacto de um objeto que permanece totalmente preso, um objeto que permanece totalmente preso a uma teia. Quando for uma colisão em que o objeto permanece totalmente preso, você vai lembrar do seguinte, que a colisão, nesse caso, é uma colisão inelástica. É uma colisão inelástica. Nesse tipo de colisão, ocorre uma deformação no objeto,
né? E parte da energia cinética total que a gente tem no sistema, ela é dissipada, né? Em forma de calor e também dissipada para justamente deformar os objetos. Beleza? Essa foi a nossa resolução aí dessa questãozinha da UERJ. Grande abraço.